Olá a todos, dando então sequência à aula de distúrbios osteomusculares. Nós havíamos visto um trabalho feito com graduandos de odontologia com relação às lesões e nós fizemos também alguns trabalhos, vou mostrar um aqui, com profissionais formados. Entrevistamos 91 profissionais, sendo 63 do gênero feminino e 36 do masculino, com a média de idade de 30 anos e um desvio de 6 anos, sendo que 2/3 relataram praticar alguma atividade física. E com bom índice de massa corporal, a média encontrada de 25,02, um desvio padrão 4. Alguns trabalhos da literatura que fizeram uma correlação entre o sexo feminino e dor ocupacional, justificado pela dupla jornada de trabalho que as mulheres exercem, jornadas profissionais na casa. E no caso dos gêneros femininos, 63,8%, a condição não foi um fator de risco para a presença de dor, só que a idade foi. A média acima dos 35 anos apresentaram como fator de risco para a dor em algum estudo. No nosso caso, a nossa média ficou próximo dos 30 anos e não foi apresentado com relação à dor ocupacional. A experiência de dor osteomuscular em pelo menos uma parte do corpo foi relatada por um número muito expressivo desse grupo avaliado. Tivemos 90% dos profissionais que relatavam experiência de dor em alguma área do corpo. Nós achamos esse número muito alto e, como já falei anteriormente, nós não temos muitos dados precisos, porque muitas vezes o cirurgião dentista não se afasta do trabalho por problemas ocupacionais, por dores. Ele continua trabalhando, porque se ele se afastar, ele não tem receita, não tem ganho, e ele se automedica. Então nós não temos uma precisão de dados de afastamentos pelo INSS. Estudos realizados com profissionais da odontologia também apontam que a prevalência de sintomas localizados são pescoço, ombro, região superior e inferior das costas, mão e punhos. Então a gente analisa aí que é extensa a área em que nós podemos ser acometidos pelas lesões. O cirurgião dentista executa movimentos de flexão e abdução dos ombros para servir de base de sustentação para movimentos finos. Nós trabalhamos com instrumentos de precisão numa área restrita, que é a cavidade bucal, e em posição muitas vezes não ergonômica. E, às vezes, por longos períodos em posições estáticas. Isso faz com que ocorra uma sobrecarga muito grande de força em algumas regiões do corpo. Profissionais trabalham também por muitas horas seguidas em posições desconfortáveis, Souza aqui, 2012, um volume elevado de atendimentos e não fazem pausas. Como eu já falei também, são muito importantes. Pequenas pausas e os alongamentos. O que mais vai proteger o profissional de lesões são os alongamentos e um equilíbrio muscular. Como nós somos insalubres, nós deveríamos trabalhar 6 horas diárias, 30 horas semanais.
a jornada de trabalho seletista brasileira é 44 horas semanais, 8 horas diárias e 4 horas aos sábados. Pela nossa condição, então, de insalubridade, o cirurgião dentista deveria trabalhar até 6 horas diárias. O prolongamento das jornadas de trabalho, então, acaba solicitando maior manutenção da postura do corpo, gerando fadiga muscular. Com isso, o profissional adota posturas compensatórias, que vão levar ao aparecimento de dores e diminuição da força dos membros superiores por compressão de áreas da coluna. Concluímos, então, que houve alta prevalência de distúrbios osteomusculares entre os cirurgiões dentistas, sendo a região dos membros superiores e lombar as mais acometidas. E o prolongamento da jornada de trabalho diária demonstrou ser um fator que interfere na dor, impossibilitando a realização de suas atividades cotidianas. Para avaliar essa questão de jornada de trabalho e a satisfação dos profissionais, nós fizemos um outro trabalho, pesquisamos aqui um outro trabalho, em que avaliou a saúde do trabalhador na odontologia. No caso, o cirurgião dentista. Esse trabalho foi feito em 2011, mas pelas recessões que passou o país de 2011, 2012 até 2018 para 2019, esses valores não tiveram uma alteração muito expressiva. Apesar de nós termos desvalorização da moeda, inflação, esses valores aí não chegam a ter assim o dobro do que seria no período lá de 2011. Nós temos hoje, por escolhas de medidas, por avaliações e pesquisas informais, que a média de um cirurgião dentista brasileiro salarial é próximo de R$5.000. Então nós temos aqui que uma média foi de 3.574, então nós podemos acrescer aí alguns porcento, que seria aí entre torno de R$4.500, R$5.000 a renda atual. Nessa pesquisa em questão, a renda variou de zero, não exercia, a R$25.000 e apresentou, como falei, a média de 5.500. Podemos colocar aí 30%, mais ou menos, para chegar ao que seria a renda hoje. Na figura 1 é apresentada a renda declarada dos profissionais de acordo com o tempo de formado. Então nós observamos aí que os formados 2000 a 2005 tinham uma renda acima de R$4.000, 52% deles. Enquanto que mais recém-formados, 2006 a 2010, lembrando que o trabalho foi feito em 2011, então nós tínhamos aqui pessoas com um ano de formado, às vezes menos, tinha só 7% uma renda acima de R$4.000. A grande maioria abaixo de R$4.000. Com relação, então, à remuneração, 18% se declarou satisfeito, 52% pouco satisfeitos e 26% insatisfeitos. 2,6% não responderam. Então nós temos aí que 1/5, próximo de 20% do contingente de profissionais entrevistados estão satisfeitos com sua remuneração. E mais da metade não estão satisfeitos. Isso reflete a um mercado de trabalho, a uma questão de excedente de profissionais, falta de pacientes, que o profissional, tendo que se adequar a uma questão de mercado,
acaba cobrando valores menores do que o que deveriam ser cobrados, e esses valores menores não conseguem atingir uma renda para a sua subsistência, para as suas necessidades pessoais. Isso é uma questão que vai mais no âmbito empresarial, como eu vou montar meu negócio, onde eu vou montar, que é um assunto que nós vamos relatar bastante quando nós estivermos aí no segundo semestre, né? A segunda etapa da orientação profissional, que é voltada basicamente à gestão empresarial, à gestão no âmbito odontológico. Então, hoje, nós temos uma defasagem de questão excesso de profissional, poucos pacientes. Além de poucos pacientes, uma questão financeira, em que as pessoas não têm condições de fazer tratamentos odontológicos. As pessoas muitas vezes dão preferência a outros tipos de tratamento. Isso faz com que sejam cobrados valores menores. E quanto à jornada, então, de trabalho, 28% relataram satisfação, 45% pouca satisfação e 23% insatisfação. Então, nós temos aí 68%, quase 70%, pouco satisfeitos e insatisfeitos. Isso é um reflexo do valor cobrado. Como o profissional cobra menos do procedimento, ele tem que fazer mais procedimentos para atingir um salário no final do mês. Como nós somos prestadores de serviço, os meus procedimentos dependem diretamente da minha mão de obra. Então, para eu conseguir fazer mais procedimentos, uma das coisas que eu tenho que fazer é aumentar minha jornada de trabalho. Então, para atingir uma renda mais satisfatória, os profissionais estão trabalhando horas em excesso. E essas horas em excesso que vão causar os danos ao corpo e muitas vezes à mente do profissional. Aqui uma distribuição percentual dos egressos, na folha de 2000 a 2010, segundo os motivos de estresse. Então, fizemos um levantamento lá de 10 anos e avaliamos que 20% tem estresse por problemas administrativos, 20% problemas com recursos para o trabalho, 18% falta de reconhecimento do funcionário, do colaborador, 18,9% falta de cooperação dos pacientes, 11,7% falta de planejamento administrativo do consultório, 33% pessoas desorganizadas e sem preparo, que reflete também uma falta de planejamento do consultório, 38%, já mais expressivo, dificuldade em lidar com cobranças. Então o profissional atende, só que não recebe, ele atende o paciente, gera um custo, porque ele gasta material, gasta o consultório, tem um custo fixo desse consultório funcionando, e não consegue muitas vezes receber. Então isso é uma preocupação muito grande, dificuldade de lidar com essas cobranças. Os ruídos no ambiente, 14%, dificuldades interpessoais, 18,9%, conflito de interesses e valores entre funcionários, colaboradores, pacientes, etc., 32%, e 60% ganhando disparado excesso de atividades. Então, o cirurgião dentista, na média, está trabalhando muitas horas por dia. Isso vai trazer uma fadiga. O organismo não vai aguentando. A própria cabeça, a níveis de estresse, não vai aguentando. Isso que nos deixou bastante preocupados, porque reflete diretamente em questões de lesões, só que não há uma maneira de mudar essa situação, pois, para conseguir uma renda satisfatória ao final do mês, ele acaba se submetendo a muitas horas de trabalho por dia.
Concluímos que as horas semanais de trabalho e tempo de formação estiveram associadas ao sentimento de estresse. Olha que importante. As horas semanais de trabalho e tempo de formado, quanto mais tempo essa carga é pesada de horas, foi dado um sentimento de estresse nos profissionais. A maior parte dos entrevistados atuava em cidades de grande porte. A relação da jornada de trabalho e do relacionamento com os profissionais mostraram-se associados à presença de queixas e de estresse. A renda declarada esteve associada ao tempo de formado. Os profissionais com mais tempo de formado tinham uma melhor renda. E grande parte dos profissionais apresentou queixas de saúde. No outro trabalho lá nós vimos 90% dos profissionais com alguns sintomas. Nessa outra aqui, muitos não realizaram prática regular de atividade física. Então, com base nesses dois trabalhos, nós concluímos que uma renda mensal insatisfatória por um baixo preço cobrado por procedimentos clínicos faz com que o profissional aumente sua jornada de trabalho, que deveria ser de 6 horas diárias, chega a trabalhar em 12, 13 horas diárias. Isso faz com que ele venha a ser acometido por lesões de ordem física e de ordem emocional. As áreas mais afetadas: músculos do dorso, músculos, camadas superficiais, do dorso, camada intermediária e camada profunda. Então, por desgastes musculares, nós vamos tendo fadiga muscular, nós vamos acabar descompensando a coluna. Essa descompensação da coluna vai levar a problemas esqueléticos, problemas no osso, e que vai levar a dores. Nós temos na coluna 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares, e o sacro e o cóccix. No nosso caso, da nossa profissão, onde, pelas pesquisas e relatos dos profissionais, nós somos mais acometidos, são as vértebras cervicais e lombares. O que ocorre? Na coluna, nós temos a parte óssea, que são as vértebras, e um disco intervertebral, que é uma cartilagem amortecedora. Esse disco amortece entre uma vértebra e outra, e a região está toda circundada por artérias e veias, e de dentro do canal da coluna nós temos a inervação. Quem segura esse esqueleto, quem mantém essa estrutura? Equilíbrio muscular. Então, o meu músculo tem que estar resistente, forte, equilibrado, para ele manter o esqueleto equilibrado. Quando esse meu músculo fica, por alguma razão, deficiente, ele perde a estrutura de sustentação e aí o meu esqueleto descompensa. Quando o meu esqueleto descompensa, ele vai ter regiões de maior compressão. E essas regiões de maior compressão vão fazer com que o disco intervertebral extravase, causando as hérnias. Então, nós temos aqui o disco intervertebral, a parte de inervação, em toda a coluna, aqui é a inervação.
Aqui, um exemplo de uma compressão da vértebra e houve aqui um extravasamento do disco. Isso é a hérnia de disco. Esse extravasamento do disco faz com que ele comprima o nervo e o paciente, a pessoa, sente dores horríveis por essa compressão do nervo pelo extravasamento do disco. Em casos extremos, tendo que ser cirúrgico. Mas nós temos vários relatos de cirurgias que não foram bem sucedidas. O paciente continua ainda, após a cirurgia, sentindo dores. A coluna tem curvaturas normais. Então nós temos, olhando ventralmente, olhando pela frente, na região cervical, nós temos uma lordose, na região torácica, uma cifose, na lombar, uma lordose e na pélvica, uma cifose. Isso é uma curvatura normal de compensação do esqueleto. A presença dessas curvas normais, nesses níveis ao lado, na figura, fazendo parte de curvaturas da coluna. Apenas em casos que a lordose e a cifose apresentam um grau aumentado, é que são consideradas anormais e devem ser investigadas. Então você tem aqui uma lordose, uma cifose, uma lordose. Isso é normal. Quando eu tenho que investigar? Quando eu tenho a hiperlordose ou a hipolordose ou cifose. Então a hiperlordose ou a hipolordose é quando eu tenho alteração na inclinação normal da coluna. Se essa coluna inclina menos do que o normal, eu tenho uma hipolordose. Então, quando a curva está diminuída. E quando ela inclina mais do que o normal, na segunda figura, eu tenho uma hiperlordose, que é o aumento da curva. Sendo a hiperlordose a mais comum. A hiperlordose lombar pode ser gerada por várias causas, desde alterações genéticas a contraturas ou fraqueza muscular, principalmente da musculatura abdominal e dos quadris. No caso nosso, a maioria das causas é relacionada a má postura associada a uma fraqueza muscular, abdominal e quadril. É um aumento da curvatura lombar, os músculos abdominais fracos e um abdômen protuberante são fatores de risco. Então, excesso de peso com músculo fraco faz com que eu aumente a curvatura da coluna. A hipercifose, também comum, um aumento da curvatura torácica. O mais comum é a postural, que na verdade não é uma patologia definida da coluna, mas uma posição que a pessoa fica corcunda, cabeça para frente, ombros arqueados para frente, dando aquela impressão de corcunda, a hipercifose. Então nós temos aqui umas posturas indevidas e a postura normal. Então aqui eu tenho uma hipolordose, uma hiperlordose, uma hipercifose, que o corcunda é hipercifose, e aqui o paciente com a postura normal. Então eu tenho uma curvatura, mas uma curvatura dentro da normalidade. Com relação a desvios laterais, nós temos a escoliose, que tem como característica um desvio frontal, né? Você enxerga por trás pela frente,
Esses desvios das vértices produzem um ângulo de inclinação lateral, a qual procura equilibrar restaurando a gravidade para o centro, rotacionando o lado oposto. Em consequência disso, a rotação origina uma simetria das costelas e, portanto, deforma a caixa torácica. Embora seja uma condição com influência genética comprovada, não sendo causada por má postura, pode contribuir para o surgimento de outros distúrbios da coluna, devido ao desequilíbrio da distribuição de peso em cada disco. Então, tem autores que falam que eu tenho aí uma influência genética para o desvio, tem autores que falam que eu tenho relações extrínsecas, relações de função. Então, nós temos uma teoria crânio-sacral que demonstra que a alteração do crânio faz com que eu tenha uma alteração de postura da cabeça, e a alteração de postura da cabeça faz com que eu compense o ombro, o quadril, as pernas, o joelho e tornozelo. Tá? Então, na teoria fala que o desequilíbrio da cabeça faz com que eu tenha uma alteração de postura. Essa alteração de postura eu compenso o cintura escapular. Então eu tenho uma alteração primeiro em cintura condilar. Depois eu tenho alteração em cintura escapular, cintura do quadril e alteração do joelho. Isso faz com que eu desvie minha coluna. Autores como Pedro Planas, falecido, espanhol, autor da reabilitação neurooclusal, RNO, de Planas, que fala que uma função indevida mastigatória faz com que eu tenha uma alteração dos músculos da face, principalmente o masseter. Essa alteração dos músculos da face, inicialmente, e depois os crânio-faciais, vão fazer, na maioria das vezes, se começa precocemente nas crianças, uma alteração esquelética. Então eu tenho assimetrias de crescimento, assimetrias faciais, por mastigações unilaterais. Essas assimetrias fazem com que eu mude a postura da cabeça, porque eu tenho uma alteração da cintura condilar, uma linha que passa entre os dois côndilos. Essa alteração da linha condilar faz com que eu tenha uma alteração de ombro, quadril e parte inferior. Tudo origina, então, com alterações musculares por mastigações unilaterais. Que ocorre? Peguei imagens da internet, temos aqui o Tom Cruise, ator, Hollywood, famoso, e o Tom Cruise apresenta uma assimetria. Se nós olharmos aqui, nessa figura, eu tenho uma alteração de postura de ombro, uma alteração de altura de orelha, um desvio de massa muscular, um desvio de linha média nos dentes. Por quê? Originado de uma posição indevida dos dentes, fez com que tivesse uma mastigação unilateral. Nós já falamos também da internet, Angelina, considerada uma das mulheres mais bonitas atualmente, né? E olhando aqui, também figuras da internet, nós temos aqui a foto original dela e duplicado o lado direito e duplicado o lado esquerdo. Então ela tem um rosto extremamente simétrico, uma mulher muito bonita, mas mesmo ela, quando você duplica os lados, o mesmo lado duplicado e o outro lado, você tem diferenças. Por quê? Ela tem mais força do lado direito. Então você vê que o lado direito fica mais largo e mais curto. Se você olhar a foto original, a gente percebe aqui uma região de masseter mais forte, uma região de mandíbula mais proeminente. Então eu junto esse lado duas vezes, me dá um rosto mais largo do que o lado esquerdo.
que é um lado mais fraco. Se nós olharmos atentamente essa foto, eu vou perceber que o olho do lado direito está um pouquinho acima do olho do lado esquerdo. Que a orelha do lado direito fica um pouquinho acima da orelha do lado esquerdo. O que acontece? Mais à frente nós vamos ver um diagrama que, se eu tenho uma mastigação mais proeminente de um lado, esse lado fica mais forte. Esse lado mais forte tem diferença de crescimento, porque o músculo responde ao crescimento, o osso responde a um crescimento com relação à potência do músculo. Então, músculos muito fortes impedem um crescimento de osso. Músculos mais delgados liberam o crescimento de osso. Então, nós temos aqui, demonstrando o ângulo funcional de Planas, o ângulo mastigatório funcional de Planas, em que eu posso não ter uma maloclusão severa, não ter mordida cruzada posterior unilateral. Que quando eu tenho mordida cruzada posterior unilateral, na grande maioria das vezes, o paciente vai ocluir, vai mastigar do lado cruzado. Então, ele vai ter, na maioria das vezes, uma preferência mastigatória do lado cruzado. Por quê? Porque quando está cruzado, eu vou fazer a guia de lateralidade, eu não tenho uma desoclusão, que já está cruzado. Enquanto mais eu desocluo para fazer uma guia de lateralidade, quanto mais a mordida abre para fazer essa guia, que seria essa figura aqui, fazendo lateralidade para o lado esquerdo, eu abro bastante. Fazendo lateralidade para o lado direito, eu abro menos. Então, do lado esquerdo, eu tenho um ângulo funcional maior. Do lado direito, menor. Isso faz com que o organismo gaste menos energia para mastigar do lado direito, nesse caso. Porque eu tenho um ângulo funcional menor. Inconscientemente, o paciente vai dando preferência à mastigação do lado do ângulo menor. Isso vai fazendo com que ele mastigue mais do lado direito, aumente a potência muscular do lado direito e esse lado inteiro fique mais forte que o lado esquerdo. Então, eu vou tendo uma alteração de côndilo. O côndilo do lado direito, onde eu mastigo mais, vai ficar mais curto e mais largo. O côndilo do lado esquerdo, onde eu mastigo menos, onde cada vez que eu vou mastigar, eu excursiono a mandíbula para o lado direito. Então, teoricamente, entre aspas, eu estaria alongando o côndilo do lado esquerdo, desarticulando esse côndilo do lado esquerdo, vai fazer com que ele fique mais comprido e mais fino, desviando a mordida, a mandíbula, para o lado direito. O osso alveolar responde ao estímulo de mastigação. Então, eu mastigando do lado direito, esse osso alveolar vai crescer mais. Então, a maxila fica mais baixa do lado que eu mastigo. A distância da oclusão dos dentes, a pupila, é maior do lado que eu mastigo do que eu não mastigo. Esse diagrama demonstra muito bem isso. É o diagrama redesenhado, original do professor Pedro Planas. Então, ele fala que a mastigação unilateral faz com que eu tenha um desvio facial. Eu mastigando do lado, vou ter um côndilo mais largo e mais curto, do outro lado um côndilo mais fraco. Uma área maior por estímulo de osso alveolar, desvio de linha média, porque o osso cresce mais aqui, crescendo mais a distância do dente no olho fica maior. Esse olho sobe, essa orelha sobe. Quando eu desnivelo os olhos, o paciente tomba a cabeça para nivelar o olho com o horizonte.
Porque se eu ficar com o olho desnivelado, eu vou atacar e andar, né, com o olho desnivelado, eu vou atacar minha labirintite, o meu labirinto. Então eu compenso inclinando a cabeça. Quando eu inclino a cabeça, eu altero a cintura condilar. A cabeça muda de postura, o côndilo muda de postura. Para reequilibrar o corpo, eu altero minha cintura escapular, meu ombro. Depois eu vou alterar minha cintura do quadril e altero o joelho e os pés. Por isso que o professor Pedro Planas relatava que a maioria dos casos que eu tenho problemas posturais, alterações de coluna, tem origem na mastigação unilateral. Então aqui, uma figura também que eu peguei da internet, uma recuperação cirúrgica de uma escoliose, mas se nós observarmos, na linha vermelha eu tenho uma alteração grande da altura da orelha. Então você vê, a foto não está de frente, mas essa paciente tem uma alteração de crescimento crânio-facial. A orelha do lado esquerdo está bem mais alta que a orelha do lado direito.